Ninguém na tentação diga que Deus o tenta, pois Deus não é tentado pelo mal e não tenta ninguém. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo que o arrasta e seduz. Depois o desejo concebe e dá à luz um pecado. O pecado se completa e gera morte. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos distinguir bem duas coisas que muita gente confunde. Uma coisa é tentação, outra coisa é provação. De Deus nós recebemos as provações, que é para provar o nosso amor, provar a nossa vida, nos purificar, nos santificar. A provação, ou ela é enviada por Deus, ou ela é permitida por Deus, em vista do nosso bem, em vista da nossa conversão, em vista da nossa salvação. A tentação não vem de Deus. A tentação vem do demônio, que é justamente para nos fazer abandonar o caminho do céu e enredar pelo caminho da morte, o caminho do pecado. Então faça sempre essa distinção, viu, meu irmão, minha irmã? Uma coisa é provação. O fim da provação é sempre o bem. O fim da tentação é sempre o mal. São duas coisas que às vezes as pessoas se confundem na hora de dizer, né? E justamente Santiago nos alerta que de Deus, mesmo na hora da provação, nós recebemos as luzes. Olha que bonito que ele diz. Não se enganem, toda dádiva boa e todo dom perfeito descem do céu, do Pai das luzes. Deus sempre nos envia a sua graça. Deus sempre nos envia o seu amor, a sua misericórdia, o seu auxílio, justamente para nos socorrer na hora da provação e nos dar força para resistir à tentação. Pode ver, meu irmão e minha irmã, quantas vezes quando nós nos decidimos pelo caminho do céu, quantas vezes que nós nos colocamos numa vida de oração melhor e a gente diz, olha, eu quero rezar mais, eu quero participar melhor da missa, quero fazer uma boa confissão. Pode ver, o demônio vai armar um circo de pau ao seu redor para que você se afaste da oração, para que você se afaste da Santa Missa, para que você não se confesse. E assim você vai ficando enfraquecido espiritualmente e vai se entregando aos desejos. Olha o que diz Santiago: cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Cada um de nós tem um anjo da guarda pessoal, enviado por Deus para nosso auxílio, mas cada um de nós também tem um demônio pessoal, enviado por Lúcifer para nossa perdição. Pode ver, todo pecado que nós cometemos, ele é fruto de um desejo que nós fomos cultivando. Você fica com aquele desejo na cabeça, seja ele qual for, né? Um desejo que seja contrário ao querer de Deus. Seja um desejo de um pecado, seja o desejo de uma má ação, seja o desejo de uma vingança, de um ódio, seja o desejo de um roubo, enfim, cada um pense aí nos desejos que assombram seu coração. Todos nós os temos, nenhum de nós estamos isentos. E se nós não esmagamos esse nosso desejo, através da penitência, da oração, do sacrifício, esse desejo, ele vai engravidando dentro de nós, diz Santiago, e esse desejo dá luz ao pecado, ou seja, o que era apenas um desejo, o que era apenas um pensamento, se transforma em atitude. Eu desejei uma coisa ruim,
fiquei desejando aquilo na minha cabeça, fiquei maquinando aquele desejo ruim e de repente, quando eu estou vulnerável, aquele desejo se transforma numa atitude, num comportamento, numa ação ruim, num pecado realmente existente. E qual é a consequência de todo pecado? É a morte. São Paulo diz isso, se não me falha a memória, na carta aos Romanos. Ele diz: o pecado é o preço da morte, né? A recompensa do pecado é a morte. E pode ver, todos nós experimentamos isso na nossa vida. O pecado que nós cometemos, ele sempre gera morte, nossa e dos outros. O Padre Zezinho tem uma canção antiga, eu nem lembro como que é o nome dela, que comparava o pecado, né? Ele dizia, né? Ai, o pecado é que nem bala extraviada, é que nem carro sem controle numa estrada. Machuca e mata quem passar na sua frente, machuca e mata o pecador, mais 3 ou 4 inocentes. E é uma grande verdade. Quando nós vamos cedendo, e eu já passei e passo por essa infeliz experiência, Dona Lourdes também, você que me ouve também, porque nós não somos imaculados como a Virgem Maria. Podem ver quanta morte o nosso pecado já gerou. Morte das relações, morte de pessoas, morte até física, dependendo do pecado que a pessoa cometa. Vejam quantos problemas de saúde vitimados pelo pecado. E aqui a gente poderia elencar um tanto de enfermidades terríveis que poderiam ser evitadas se nós também tivéssemos evitado o pecado. Então, a consequência do pecado é a morte. E para nos libertar da morte, Deus, na sua misericórdia, envia Jesus como Salvador e Redentor. Envia Jesus, por obra e graça do Espírito Santo, para ser concebido e gerado no ventre imaculado da Virgem Maria. E esse Jesus se oferece ao Pai em sacrifício por nós no altar da cruz. E este sacrifício é perpetuado e atualizado no sacrifício eucarístico da Santa Missa. Por isso, meu irmão, minha irmã, participe da Santa Missa o máximo de vezes possível. Não só no domingo, se você pode durante a semana, ainda que te custe sacrifício. E veja o amor que Deus tem por mim e por você. E assim vocês e eu possamos dar passos mais firmes, mais decididos na nossa conversão. Que o Pai das luzes, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, nos prove para o nosso bem e a nossa salvação. E recebendo de Deus as provas do seu amor para conosco, que nós tenhamos força e sabedoria para resistir às tentações do espírito das trevas. Prossigamos na nossa meditação do livro Combate Espiritual e o Caminho do Paraíso, hoje no capítulo 38. Estejamos certos, portanto, que o Senhor quer que suportemos de boa mente qualquer incômodo, venha isso dos nossos erros ou das faltas alheias. Por isso, dizer, como muitos o fazem, mais ou menos, para se excusarem das suas impaciências, que Deus aborrece as coisas mal feitas, não é senão um vão pretexto para encobrir a nossa própria culpa e rejeitar a cruz, já que não podemos negar que a Deus agrada que a carreguemos. Me recorda um fato da vida do Papa São João 23, que vendo o seu secretário, o Monsenhor Capovilla, meio atordoado com as coisas, um dia passeando pelos jardins do Vaticano,
Papa São João 23 perguntou ao Monsenhor Capovilla, falou, Monsenhor, o senhor tem rezado o rosário? E o Monsenhor Capovilla deu aquela desculpa esfarrapada que nós também damos às vezes, né? Falou, Santo Padre, eu não tenho rezado o rosário, inventou mil desculpas, e a cereja do bolo da desculpa esfarrapada foi, mas eu rezo ali 3, 4 Ave-Marias, porque mais vale uma Ave Maria bem rezada que um terço mal rezado. São João 23 olhou para o Monsenhor Capovilla, enfiou a mão na sua batina, deu um rosário na mão do Monsenhor Capovilla e mandou ele para a capela rezar e disse, Monsenhor, aprenda uma coisa, pior terço é aquele que a gente não reza. Basta nós pensarmos os pais e mães, não é? Quando as crianças fazem aqueles desenhinhos na escola para o dia do pai, dia da mãe, às vezes o desenho fica ali tão mal pintadinho, não é? Mas quando entrega aquele desenho feito com carinho, apesar dos limites, e dá para o pai e para a mãe, o pai e a mãe ficam felizes da vida. Não porque o desenho ficou perfeito, mas porque no limite o filho deu o máximo. Então, meu irmão, minha irmã, mesmo que a sua oração não seja perfeita, mesmo que você reze com distrações, pior terço é aquele que não se reza. Pior jejum é aquele que não se faz. Pior confissão é aquela que você deixa de fazer. Pior missa é aquela que você não participa. Pior adoração é aquela que você foge. Pior caridade é aquela que você não pratica. Façamos com amor, ainda que não fique do jeito mais perfeitinho que deveria ficar, mas não deixe de fazer. Se fizermos com amor e colocarmos todo o nosso empenho, os limites a misericórdia de Deus completa, viu? Quando o que sofremos for causado pela maldade dos homens, principalmente se eles tiverem sido beneficiados por nós, mais agradaremos ao Senhor do que quando for por qualquer outra causa do aborrecimento. Quantas vezes a gente faz o bem a alguém e só recebe paulada desse alguém? Não tem problema, continue fazendo bem. Diz Jesus, amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos persegue, rezai por aqueles que vos maldizem. Que a gente aprenda a reconhecer os méritos de Deus nas ingratidões humanas. Pois o nosso orgulho será reprimido e muito alegraremos e exaltaremos o nosso Deus, se suportarmos de boa vontade aqueles sofrimentos, cooperando com Ele numa obra em que refugie brilhantemente a sua inefável bondade e onipotência. Tirar do veneno pestífero da malícia e do pecado, precioso e ótimo fruto de virtude e de bem. Mal o Senhor descobre, filha, o nosso desejo vivo de assim trabalhar e dedicarmos-nos a tão gloriosa empresa, Ele apresenta-nos o cálice das tentações fortes e de duríssimas provas para que nos exercitemos. E nós reconheceremos o seu amor e o bem que havemos de lucrar, e de tudo devemos receber de boa vontade, e beber até o fundo do cálice com segurança e prontidão. Pois o remédio foi fabricado por mão que não pode errar e com substâncias que tanto maior bem farão a alma, quanto são mais amargas. Um exemplo prático. Quem de nós nunca tomou chá de boldo, né? O boldo é amargo. Você toma aquele boldo amassado na água, ele é amargo, chega até a amarrar a boca. Mas quando você está ruim do estômago, bendito seja o amarguinho do boldo, né? Que te faz ser melhor. Nós que usamos própolis na garganta, o própolis é uma beleza, mas queima a garganta. Mas quanto benefício não traz o própolis para a nossa vida? Então, as situações desagradáveis
são amargas feito boldo, queimam feito própolis, mas se forem vividas por amor a Deus, o resultado vindo de Deus será perfeito. Que você e eu abracemos Deus na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na contrariedade e nos momentos favoráveis, para que em tudo Deus seja louvado, o inimigo acorrentado, pela Virgem Imaculada, concebida sem pecado.